Oi, Daniel, como está você? Tudo bem? Que bom que você voltou. Obrigado. Deixa eu ver, acho que está um pouco. Fala, dá um bom dia para nós aí, tô achando que está muito baixo. Bom dia, gente. Bom dia. Ah, tá bom. Vou aumentar um pouco o som aqui, mas eu achei que estava pior. Muito bem-vindo, Daniel. Muito bem chegado. Muito bem chegado. Então, estamos às vésperas aí do Copom, né? Às vésperas não, né? Hoje o Copom, no final do dia, começo da noite, sai a nova taxa Selic. O mercado fazia tempo que não estava dividido, né? O chamado mercado, né? Faria Lima e a Febraban, até agora todo mundo apontava para cima, apontava para cima. Há uma divisão hoje. Ninguém aponta para baixo. Não vi nenhuma projeção de baixar. Como é que você vê? Por que você vê esta divisão e como é que é? Como é que você... Parece uma divisão entre o quanto eles acham que se eles têm controle total sobre o Banco Central ou se o Banco Central ainda se preocupa um pouquinho em fingir que tem alguma independência. De qualquer forma, eles já demonstraram que o controle deles é bastante forte, né? Porque já apostaram que o Banco Central não vai atender aos pedidos, né, do governo, principalmente do Lula, de começar a dar uma afrouxada nesse arroxo monetário, né? Então, isso mostra de que lado está o Banco Central, pelo menos na cabeça dos banqueiros, né? Eles sabem que tem ali aquele grupo de presidentes mais diretores do Banco Central na mão. Sim, sim, verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, de novo estamos com uma polêmica, né, que divide o haddadismo dos economistas de esquerda, né, dos progressistas em relação aos governos de esquerda, que se o governo está operando um giro à esquerda na política econômica ou não, né? Por conta dos discursos mais recentes do Haddad, por conta dessa coisa de ter mandado lá a tributação do IOF. Que olhar você tem? Há, de fato, uma mudança de qualidade na política econômica do governo aí nos último mês? Qualidade nenhuma, tá? O que há é uma coragem, talvez mal aproveitada, porque esse tipo de iniciativa, né, de aumentar impostos sobre operação financeira, que, em princípio, né, é o melhor tipo de imposto, né, o imposto que teria menos impacto inflacionário para a maioria da população, teria menos impacto na redução, né, de poder de compra. Então, é um imposto que, dentre os impostos, é o melhor possível, né? Imposto sobre operações financeiras, imposto sobre rentismo. Isso não seria ruim. O problema continua sendo essa crença que só ajuda o mercado a fazer o seu terrorismo, a fazer o governo de refém, né? Repetir essa ideia de que a gente precisa arrumar imposto em algum lugar para fazer as políticas públicas que o povo precisa, né? Então, na verdade, esse é o grande erro. Você condicionar as ações do governo que de fato importam para a população, porque, bem ou mal, cobrar imposto dos mais ricos não nos ajuda em nada, tá? É justo porque eles deveriam pagar imposto igual a todo mundo, mas se você tira do rico, você não está entregando nada de novo para quem precisa, né? Então, eu prefiro muito mais que eles foquem essa coragem de enfrentar os mais ricos, dizendo, não tem motivo para não gastar em nome da população. Parem de dizer que a gente vai quebrar e que vocês vão tirar dinheiro do país, porque eu sei que vocês não vão, eu consigo enfrentar isso. O mesmo tipo de reação que o mercado vai dar para essas propostas de tributação, né, sobre operações financeiras, seria a resposta parecida com o que aconteceria se o governo admitisse, olha, posso gastar
não vou mais me submeter à mentira de vocês. Posso gastar sim, porque o governo nunca precisou de imposto para gastar. Tá? Então, vocês parem de mentir. Se quiserem continuar a mentir, eu vou provar que vocês são mentirosos e vou fazer o que o povo quer. Isso sim deixaria a população satisfeita, né? Mais bens públicos, mais serviços públicos de qualidade. Pera. Você vai dar uma aula para nós aqui. Porque acho que essa é uma das grandes questões centrais para pensar a política econômica e a economia política. Você fez uma afirmação, para mim, assim, espantosa para o senso comum. Duas, na verdade. A primeira não adianta nada o governo taxar mais os ricos, porque isso não quer dizer que ele vai gastar mais com os pobres. Por quê? Segunda afirmação que você falou, o governo não precisa arrecadar imposto para gastar. Explica essas duas afirmações, porque elas são totalmente contrárias ao senso comum na economia, a propaganda que a gente assiste há anos na mídia liberal e agora até na própria propaganda governamental em relação à economia. Explica para nós. Como eu tentei na última vez, eu também, né, contei um pouco isso. Os economistas, eles são mentirosos profissionais, na sua maioria, para os bancos. E a mentira mais útil para eles é que o governo central, um governo como o governo brasileiro, opera de maneira parecida com o resto da sociedade, com a gente, com uma dona de casa, né? Aquela analogia batida do o governo é igual a dona de casa, o Lula fala que o governo tem que funcionar igual a mãe dele, dona Lindu. Isso é uma grande bobagem, isso é uma grande mentira, e isso nos atrapalha muito. Porque, pense só, né? E aí a forma de demonstrar isso é bem simples. Nós, de fato, precisamos arrumar o dinheiro antes para pagar depois. Né? Isso é verdade. Tá? Porque, qual a diferença? Nós não criamos dinheiro. Então, não tem jeito. Se eu quiser gastar, eu tenho que arrumar dinheiro antes. Quais são as formas de arrumar dinheiro? Ou eu arrumo uma receita, vendo alguma coisa, vendo meu trabalho, vendo um produto, e aí o dinheiro vem para mim, ou eu tomo um empréstimo, que é a venda de uma dívida. Então, eu tenho que vender alguma coisa para ou ganhar um presente, né? Aí seria arrumar alguém bonzinho para me dar uma mesada. Mas isso significa que eu não posso sozinho decidir o quanto eu quero gastar. Eu tenho que receber dinheiro antes. A questão é que dinheiro é esse? Que dinheiro, né, é esse que a gente não pode criar, porque se a gente criasse, a gente estaria falsificando, seria preso. Esse dinheiro é uma dívida do Banco Central. Isso é um fato, todos os economistas deveriam admitir, porque isso é uma questão, não é teoria, isso é fato. Então, quando as pessoas isso é sua opinião. Não, para com isso. Isso é fato. Né? Então, o dinheiro é uma dívida do Banco Central. Significa que é impossível que a gente entregue dinheiro para o Estado antes do Estado ter criado dinheiro, porque senão a gente estaria falsificando em algum lugar. Então, essa ideia de que imposto vem antes é falaciosa, é logicamente estúpida mesmo, tá? Porque a gente não teria nenhum dinheiro para pagar imposto, e o imposto só se paga com dinheiro que o Estado cria, tá? Isso é outra questão que a gente acha que os bancos também criam dinheiro, tá? É um poder que a gente empresta para os bancos, o Estado empresta para os bancos comerciais o poder de criar dinheiro. Só que o dinheiro que os bancos criam não pode ser usado para pagar imposto. Quando a gente paga imposto usando a nossa conta bancária, o banco entrega moeda estatal para o governo. Então, essa operação não seria possível se o governo não tivesse criado dinheiro antes. Como é que o governo cria dinheiro? Aí é que está a grande sacada. O dinheiro que o governo cria é criado por pagamentos que o governo faz. Porque o pagamento que o governo faz, ele faz aparecer base monetária na carteira dos bancos e faz aparecer moeda bancária para a gente. Então, por definição, isso também não é teoria, cada pagamento, cada gasto que o governo faz é acompanhado de criação de moeda. Isso é totalmente diferente do nosso. O nosso não é acompanhado de criação de moeda. O nosso é redistribuição de moeda existente. Tá? Então, isso significa que não existe nenhum gasto que não seja emissão de moeda para o governo. Na verdade, quando as pessoas falam o governo não pode emitir moeda senão vai dar inflação, isso já é uma birutice, porque todo gasto que o governo faz é acompanhado de criação de moeda. Qual seria o problema inflacionário? O tamanho.
Se o governo gastar demais, né, criando moeda, porque ele sempre cria moeda, se o governo gastar demais, vai ter dinheiro demais tentando comprar as coisas, né? Se esse dinheiro virar demanda. Na verdade, o problema é a decisão de gasto e não a moeda em si. Então, o que aconteceria? Por exemplo, vou dar um exemplo bizarro aqui. O governo tem todas as condições financeiras do mundo, né? Financeiras, não legais, a gente vai ver depois qual é a diferença. Financeiramente, o governo brasileiro poderia dar R$1 milhão para cada brasileiro amanhã. Isso dá para fazer sem nenhuma dificuldade operacional. O governo cria moeda e paga R$1 milhão para cada brasileiro. Qual seria o problema disso? Isso é demais para a economia brasileira. Isso colocaria muito poder de compra na mão das pessoas. As pessoas iam tentar comprar as coisas com esse R$1 milhão, não iam achar, ia faltar coisa, ia faltar mercadoria. Então, isso seria um gasto exagerado. O gasto ideal é o gasto que cabe na economia. Não é o gasto que acompanha o imposto suficiente. Isso é uma grande bobagem, achar que o imposto é que condiciona o gasto. Não, o gasto deveria ser planejado para caber bem na economia. Quando ele é insuficiente, que é o que acontece na maioria das vezes, porque a gente usa regras fiscais que são sempre forçando o governo a gastar para baixo, e isso é interessante para os bancos, né? Quando ele é insuficiente, a gente deixa de aproveitar capacidades produtivas, porque o capitalista que controla essas capacidades produtivas acha que não vai vender. Se não consegue vender, não produz, não contrata, não compra insumos, e a economia fica encolhida desnecessariamente, né? Então, essa é a base do nosso argumento. Parem de se preocupar com um problema que não existe, que é um problema puramente contábil. Por outro lado, é o seguinte, ao contrário, então, do que os liberais e o governo diz hoje, na verdade, quanto mais dinheiro o governo cria, mais imposto ele vai recolher. Ah, sem dúvida, isso por relação contábil direto. Se nada mais acontecer, se o governo aumenta os seus gastos totais, o imposto aumenta, né? Obviamente, você tem outras coisas que podem acontecer com o dinheiro criado pelo governo. Então, quando o governo cria, ele pode aumentar os seus próprios impostos, mas ele pode também aumentar o enriquecimento do setor privado. Porque se isso não for pago como imposto, é a gente que fica mais rico, né? É o setor privado como um todo. Normalmente isso tem uma distribuição meio desigual, meio cruel, mas o setor privado como um todo é que vai acumular esse dinheiro que vai se transformar em dívida pública, por isso que fica parecendo que o governo se financia com dívida pública, porque ele cria a moeda, depois a moeda vira dívida pública, né? E aí as pessoas se confundem porque só olham o resultado final. E também poderia perder isso via importações, né? Então, se a gente tem um resultado desigual com o setor externo e a gente oferece reais para os estrangeiros comprarem, né, com ativos financeiros, aí eles conseguem ficar com essa diferença também né, em relação a gente. Então, na verdade, se eles oferecem, que a gente precisaria comprar dólar a mais, né? Então é o oposto. Mas então, o gasto público ele pode se transformar, ele cria a moeda que pode se transformar em ganhos para o próprio governo, para o setor privado doméstico ou para o setor externo, né? E aí você joga com essa equação. Isso tudo não é teoria, tá? Isso é uma relação aritmética pura. Tá? O governo cria moeda e essa moeda se redistribui desse jeito. Se o governo vende depois títulos públicos, ele simplesmente transforma a moeda que ele criou em dívidas que pagam juro. Se ele cobra imposto, ele simplesmente destrói a moeda que ele criou, porque o imposto tira tudo que foi criado, volta a ser zero, né? Então, isso é a verdade sobre as finanças públicas. O que isso significa? Que só o governo não pode, não deve, não faz sentido que se preocupe com a sua contabilidade, né, se preocupar de onde vem o dinheiro para depois gastar. Isso não é um problema para o governo, não deveria ser a preocupação. A preocupação do governo será que eu estou gastando o suficiente para a economia funcionar bem? Será que eu estou gastando demais? Será que eu estou gastando nas áreas certas? Isso é que é o planejamento que deveria ser feito. E aí o que aconteceu? Todo mundo, tantos legisladores, desde a nossa Constituinte até hoje, todo mundo parece acreditar nessa bobagem de que o governo é igual a dona de casa,
E aí impõe regras fiscais feitas para evitar que o governo quebre. Só que o governo não vai quebrar, nunca quebrou, não vai quebrar. Se quebrar é porque acabou o país, é um outro problema, é um problema político, não é um problema financeiro. Né? Então, mas a gente tem leis que obrigam a gente, olha, toma cuidado, não deixa a dívida pública crescer demais. E hoje a gente tem uma porcaria de um sistema fiscal imaginado por gente que nem conta direito sobre fazer, né? Porque alguns problemas que estão começando a aparecer já eram óbvios desde o início. Por exemplo, a incompatibilidade desse NAF com os pisos da saúde e educação, que vão obrigar o governo a implodir, né, as suas políticas públicas porque não consegue cumprir o resultado. Mas o NAF, por exemplo, ele não permite que mesmo essa lógica da dona de casa funcione para o bem. Porque o NAF coloca um teto de gastos... NAF está falando do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal do Haddad. Ele coloca um teto de 2,5% para o tamanho, né, 2,5% de crescimento do gasto primário, que é o máximo que a gente pode ter. Então, se você fizer a melhor reforma tributária do mundo, o governo encher o seu cofrinho, que não é um cofrinho, na verdade, destruir dinheiro a rodo, é isso que ele está fazendo, mas aí as pessoas acham, está enchendo o cofrinho, você não vai poder usar. Porque tudo que passar dos 2,5% de crescimento de gasto primário vai para o lixo, tá? Então, essa é uma questão que eu queria que você explicasse para nós. O Davi De Castro tem falado disso, mas é um assunto que, por os leigos e leigas como nós, é de difícil compreensão. Que também, porque vai contra o senso comum do que a mídia burguesa e o governo divulga, né? Essa ideia de que o governo agora está taxando IOF, de que o governo vai taxar os ricos, de que isto favoreceria os mais pobres, isso daria dinheiro para o governo fazer política pública. É mentira? Hoje, com o arcabouço fiscal, isso só consegue se manifestar com um aumento muito pequenininho. Tá? E, primeiro, só poderia ser verdade dada por restrições legais que a gente que inventou. Por exemplo, se eu tenho uma regra que diz você só pode aumentar o gasto com X, Y e Z, né? Vamos supor, você só pode gastar saúde se você cobrar X de imposto. Essa regra que está me obrigando a cobrar imposto para depois gastar. Não é a necessidade de obter dinheiro. É igual inventar uma regra, olha, você só pode comer depois de fazer 1000 polichinelo. Você precisa de verdade para comer? Não. Mas se eu botar isso em lei, aí você vai ter que fazer uma coisa inútil para depois poder se alimentar. Olha que maluquice que a gente faz. É o que o governo meio que faz. Eu só posso fazer as coisas que eu preciso se eu fizer uma coisa inútil antes. Qual a coisa inútil antes? Cobrar imposto. Né? Mas mesmo assim, hoje a nossa regra nem isso faz. Nem isso de dizer, se você cobrar mais imposto, você pode gastar mais por lei. Nem isso ele está deixando. Então, realmente, é uma iniciativa nula. E aí o meu ponto é o seguinte, se você já está disposto, em nome, vamos supor, porque tem algum mérito de cobrar imposto sobre, né, operação financeira, ao invés de cobrar imposto que afeta diretamente a maioria da população. Tem mérito por quê? Porque a gente precisa cobrar algum imposto. Né? Imposto, ele funciona, ele não é para financiar, mas ele é uma ferramenta que regula um pouco esses fluxos monetários que vão acontecer. Você só cria dinheiro sem destruir nunca, né? A cada ano você estaria aumentando, pelo tamanho do gasto público, o volume de riquezas financeiras que podem se transformar em demanda agregada. Né? Então, o potencial inflacionário desse crescimento, né, descontrolado de riquezas privadas, né, poderia ser um problema, porque a nossa economia não conseguiria acompanhar. Então, o imposto tem essa função. O imposto tem função que não é redistributiva, porque você não tira para botar, mas é de ajuste distributivo. Né? Você diz, você está ganhando demais. Você não deveria ter tanta riqueza se acumulando. Vamos tirar um pouquinho. Você está ganhando demais, você não paga nada. Então, dentro dessa estrutura em que eu preciso cobrar imposto, vamos cobrar de quem deveria pagar imposto. Isso seria justo. O problema é que hoje o governo precisa desesperadamente de políticas públicas que atendam os anseios da população. Ele precisa construir casa, ele precisa dar passe livre
para as pessoas, para todos os municípios. Ele precisa investir numa agricultura familiar que nos tire dessa situação, né, de dependência externa, porque qualquer variação de preço e câmbio faz com que os produtores de comida possam decidir exportar, né, mais ou menos. Então, a gente precisava dessas coisas para ter uma vida boa, né? Ter uma educação de qualidade, ter segurança, ter saúde. Isso exige gasto público, né? Então, se o governo já está comprando uma briga com o mercado, que também odeia que o governo gaste mais, porque se o governo admitir que não precisa do mercado para gastar, o mercado não pode mais fazer essa sabotagem toda, esse terrorismo. Dizer, olha, se gastar demais, a gente vai embora. Se gastar demais, a gente não compra mais título público. Se a verdade vier a público, o mercado não pode mais fazer isso. Então, o mercado vai sempre bater nas iniciativas de gastar mais em nome da população. É por isso que todas as nossas regras fiscais liberam gasto financeiro com juro, mas proíbem sempre os gastos primários. Gasto primário é o que a gente quer, gasto com juro é o que deixa a Faria Lima rica. Então, gasto com juro não tem limite nenhum. Tá? Esse verdadeiramente pode chegar a infinito e você não teria problema legal nenhum. Voltando, então, se o governo já está disposto a comprar uma briga chata, uma briga difícil, uma briga que gera custos políticos, por que não compra a briga certa? Que é, a gente precisa gastar mais porque o povo quer. Vamos fazer isso então, pô. Ficar gastando fichas políticas num negócio que não vai ajudar a população em nada. É uma perda de esforço, de ferramentas. Burrice mesmo, tá? Porque antes eles me diziam, olha, não podemos ter uma política fiscal mais arrojada porque o mercado não deixa. O mercado também não quer pagar mais imposto em LCA, LCI e IOF. Né? Então, se você já está disposto a desagradar o mercado para isso, porra, vamos fazer o troço direito, vamos fazer o que o povo gosta. Antes de colocar a próxima questão para você, só registrar que a Lindocélia Faria chegou aqui como nova membro, muito bem chegada. O Alexandre diz, o Ciro é um ornitorrinco, ninguém sabe o que ele é. O Tobias diz, Mauro, o Bolsonaro pode registrar a candidatura dele e será candidato até que ocorra a impugnação e a negativa do registro. Verdade. Mas, por outro lado, porque está comparando aqui com a situação do Lula em 2018. O Lula, em 2018, não tinha uma decisão do TSE que o impedia de concorrer. Né? Diferentemente do Bolsonaro agora, que tem já. Né? Que tem. Bom, vamos em frente. Então, desse ponto de vista, porque isso foi vendido pelo governo, pelos progressistas, como algo menor, como, né, o governo vendeu como uma grande vantagem para quem vive de salário mínimo e para todos os gastos vinculados ao salário mínimo, ou todos os reajustes de preços, como, por exemplo, o da Previdência, de que era uma grande vantagem limitar o reajuste do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, em no máximo 2,5% acima da inflação, que é o teto de gastos. E que isso era muito melhor do que antes, que o aumento era maior, que estava vinculado ao crescimento do PIB, porque isso daria garantia para as pessoas de que o aumento do salário mínimo estava viabilizado para sempre. Deixa eu te perguntar, me parece que esse argumento é uma grande mentira, por um lado, e por outro lado, nessa lógica nova, em relação aos liberais e ao governo que você está apresentando, é um absurdo limitar o reajuste do salário mínimo. É claro que não precisa necessariamente aumentar o salário mínimo em 100% todo ano. É o que você falou, tem os limites físicos da economia. Mas esse limite do salário mínimo me parece que foi uma das coisas mais perversas e absurdas que o governo fez na lógica que você está nos trazendo, ou não? Não, isso... E é o tipo de desonestidade argumentativa que aí revolta mesmo, né? Porque vende-se isso como se fosse um ganho. Olha, agora vocês... Mas, na verdade, percebam, o NAF é feito para não deixar o governo gastar nas coisas que a gente quer. Então, tudo que o governo fizer para tentar melhorar a sua capacidade de entregar o NAF não é do nosso interesse. Na verdade, o que não nos interessa é a existência desse teto desnecessário. Isso que... Né? Então, ele vende, olha, eu vou garantir que agora o mínimo não só vai ser reajustado pela inflação, mas sempre 2,5%.
Mas isso é por quê? Porque agora ele teria a garantia do mínimo nunca mais empurrar para além do teto desnecessário que ele impôs. E tem outras questões, né? Eles também agora vão ter que se debater com a regra de piso, e é piso, então é o mínimo, né? O gasto mínimo que a gente garante para saúde e educação, que são definidos constitucionalmente. E aí, né, como tem regras condicionantes associando aos impostos, né, aquela lógica de precisamos de imposto para gastar, uma estupidez, mas pelo menos com essa regra, se o imposto aumenta, eu aumento também esses dois gastos. Como o imposto, aí você percebeu muito bem, o imposto é uma consequência do tamanho dos gastos da economia, porque ele só pode ser pago por quem tem renda, né? Você não vai pagar imposto se não tiver dinheiro. Então, quando a economia está crescendo, os impostos tendem a crescer também. E aí, o que acontece? Essa variação, então, do imposto, né? O imposto vai com o PIB. Só que, perceba, a regra do NAF tem um outro teto, além do 2,5%, a regra permite que o crescimento do primário seja, no máximo, 70% do crescimento dos impostos, né? Então, o que acontece? Se eu chegar nos 2,5%, aí, né, inclusive, fica menor, né? Porque a partir de 2,5% não pode nem chegar nos 70%. Mas vamos supor que eu estou ali dentro do 0,6% e do 2,5%. Então, a regra que cabe agora é 70% da arrecadação vai ter que ser, vai poder representar o aumento do gasto primário. Mas o piso da saúde e da educação estão indo junto com os impostos. Então, eles vão crescer 100%, né? Vão crescer pela mesma razão dos impostos. Mas os outros gastos, né? Na verdade, a soma de todos os gastos só vai poder crescer 70% desse aumento dos impostos. O que acaba acontecendo? Saúde e educação vão começar a crescer mais e os outros gastos todos para dar a soma vão ter que diminuir, né, para você se manter dentro do NAF. Isso acabaria inviabilizando o governo. Então, o que ele vai propor daqui a pouco? Olha, essa regra de piso para vocês é muito restritiva, tá? Pô, piso, a gente não tem que trabalhar com piso, a gente tem que trabalhar aumentando o gasto. Piso é medíocre, mas, na verdade, o piso é que hoje nos protege. Aí eles vão falar, vamos ter uma regra menos, né, diferente para os gastos da saúde e educação, vamos garantir que eles sempre vão aumentar dentro do NAF. Hoje, a regra está melhor para a saúde e educação, mas eles vão dar um jeito de pintar uma nova regra dizendo, não, vocês estão muito medíocres, estão trabalhando com piso, gente. Pô, piso a gente nem gostaria de ter que respeitar, mas é o que nos protege hoje, né? Então, se vier uma... E eles vão ter que fazer isso, porque o NAF não vai ser compatível com essa regra constitucional dos pisos da saúde. É inevitável. É inevitável. Eles vão ter que acabar com o piso da saúde e educação mantido o arcabouço. O Davi tem uma analogia que é perfeita para isso, né? Você tem piso e educação são carros a 100 por hora, tá? E aí o espaço, a estrada, ela está aumentando a 70 por hora. Então, piso e educação estão lá disparados a 100 por hora e a estrada a gente vai construindo a 70 por hora. Uma hora, esses dois vão bater, né, no muro ou cair do abismo, né? E aí a gente não dá mais, não vai caber mais nada. Ou é um carro que está andando na frente a 70 e os outros dois a 100 por hora. Chega uma hora que ele vai bater na bunda dos carros, né? E aí você não encaixa mais nada nesse espaço entre os carros. Daniel, me explica uma coisa, se você puder explicar, evidentemente, registrando antes que o Daniel Bucker chega aqui como novo membro, e Nailuz diz, a real é que a falsa dicotomia está acabando com tudo. A direita bolsonarista governa para os ricos, a esquerda lulista para miseráveis e banqueiros. Quem está no meio, sendo ainda pobre, mas não miserável, só se fode. Essa é a opinião da Nailuz. Minha pergunta para você, se você puder responder. Por que é que cargas d'água que um governo, em tese, né,
O camarada Breno Altman diz que esse é um governo de esquerda. Não dá, né? Não é de esquerda. De centro-esquerda. Governo progressista. Governo de um ex-sindicalista. Governo do Haddad, que tem mestrado e doutorado e anuncia que é marxista de origem. Por que esta turma implementou o arcabouço, que o arcabouço não foi uma exigência dos banqueiros, não foi uma exigência do Congresso, não foi uma exigência de ninguém, foi uma decisão política e econômica do governo Lula durante a transição e depois confirmada com a lei do arcabouço. Por que cargas d'água este governo, que em tese deveria ser um governo bem à esquerda do governo Temer, do governo Bolsonaro, implementou esse arcabouço fiscal que é obviamente neoliberal radical? Bom, vou trabalhar com a hipótese mais generosa que eu consigo, porque se a gente trabalhar com a hipótese extrema de porque são vendidos para o mercado, ferrou, aí não dá para confiar em ninguém. A ideia de que em algum momento esses gestores macroeconômicos vão receber um agrado do mercado financeiro, alguns a gente sabe que vão para o mercado depois e esses vão ser os verificadamente corruptos. Né? Se alguém sair do governo para ocupar um espaço de executivo em algum banco ganhando milhões, você já descobriu quem era o vendido. Tá? Mas vamos tentar imaginar esses que não se revelarem vendidos, né? Os que declaram que realmente estão tentando ajudar a população. A desculpa que eles mais usam é de que é a tal correlação de forças, né? Então, o Congresso é todo corrupto e formado por extremistas que nunca vão apoiar um governo progressista. E a Faria Lima teria muito poder, né? Na verdade, o rentismo como um todo, muito poder de criar fatos políticos inconvenientes, né? Anunciar que o governo está produzindo um desastre fiscal, anunciar que o governo é irresponsável. Outro dia estava o Camarote, né, explicando como o Lula é um irresponsável fiscal, porque só quer imposto. Então, isso eles sabem fazer. E, assim, no limite, conseguem comprar um impeachment, né? Conseguem botar gente na rua com o dinheiro deles, movimentos que se dizem orgânicos, mas, na verdade, têm patrocínio, né? Tá na rua, o MBL, tudo isso tinha um patrocínio enorme por trás para ir para a rua e ficar parecendo que o povo queria tirar o governo, né? Quando, na verdade, o povo legitimamente foi para a rua para pedir mais gasto. Lembra? Era mais gasto em transporte primeiro, né? Porque queria baratear a passagem, e depois disso quero que você gaste tanto com a gente quanto você gasta com os grandes eventos. Né, que era o hospital padrão FIFA, e aí transformaram isso não quero mais o PT, porque o PT é corrupto e vamos tirar. Né? Então, isso o mercado tem essas ferramentas. Agora, o meu primeiro ponto é que esse medo, primeiro, se a gente já parte do pressuposto que a gente não tem como fazer nada, é meio que desistir. Tá? Porque a única chance que um governo progressista tem de se manter vivo, e a gente viu isso no impeachment da Dilma, é se manter comprometido com a entrega dos resultados que a população anseja. Né? A população queria ver um governo que produzisse resultados concretos em políticas públicas que atendesse os textos das demandas. Né? Isso significa evitar o encolhimento econômico que estava começando a acontecer ali em 2014. A gente teve um choque externo que seria muito difícil de superar e impossível com o ajuste fiscal do Levy, do Joaquim Levy. Então, ali, né, você já tinha essa iniciativa de fragilizar o governo. Né? A Faria Lima, a grande mídia, toda ela, vamos derrubar, agora está na nossa vez. E aí o governo, ao invés de usar as suas ferramentas que são vou manter o povo do meu lado, você vai e faz exatamente o que o mercado estava exigindo, achando que o mercado vai passar a te apoiar. Né? Então, a Dilma vai e faz o ajuste fiscal mais violento da nossa história, achando que pelo menos... será que eu agora compro, né, o apoio da Faria Lima? Porra nenhuma. O que aconteceu? Os caras continuaram atacando, não diminuíram em nada a sua sabotagem, e a Dilma passou a não ter apoio popular nenhum, porque produziu uma grande recessão, num momento
de fragilidade econômica para todo mundo. O povo fica puto, aí você perde o que tem. Então, a única chance, a gente pode usar aquela tese, né, que os neoliberais usam, TINA, né, there is no alternative, não existe alternativa. Para a gente, o TINA não existe alternativa senão fazer a política que nos permite atender os anseios populares todos. Essa é a nossa TINA. Eu tenho que gastar o quanto eu puder para manter a economia saudável. Tá? Esse deveria ser a nossa TINA. Então, eles acham que tem que ficar agradando o mercado. E aí eles jogam um jogo perigosíssimo, né? Que o que eu imagino? O Haddad acha que se ele fizer o suficiente das exigências do mercado, o mercado vai ainda tolerá-lo ao invés de apoiar o Tarcísio. Porra, mentira. Na hora das eleições, o mercado vai descer a porrada em qualquer que seja o candidato petista e vai sustentar o fascista da vez. O mercado já fez isso e vai fazer sempre. Então, você não está comprando apoio nenhum, mas você está se fragilizando, porque você não está preservando o apoio popular, porque a tua política está uma porcaria mesmo. Né? As pessoas têm razão de dizer, olha, esse governo não está tão diferente do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro era horroroso, falava um monte de coisa né, repugnante, mas em termos da minha vida, né, a população média está sentindo a mesma coisa, não está reconstruindo o país. Né? Então, isso é que eu acho que a gente tem que calcular direito. E aí, existe um outro ponto. Né? Os nossos economistas ainda não sacaram bem o tamanho do poder que é você ser o único agente econômico que gasta criando moeda. Porque esse próprio entendimento de que todo gasto público é criação de moeda não é tão bem compreendido pela maioria dos economistas, talvez mesmo os economistas progressistas, tá? Que ainda acham que a fonte de financiamento do governo é imposto, venda de títulos ou criação de moeda, mas isso seria inflacionário. Não entenderam ainda como é que funcionam as finanças públicas. E aí isso faz com que eles não entendam o tamanho do poder que um governo que compreende isso tem de fato. Então, vou por partes. Né? Vamos supor que amanhã o Lula decide, olha, vou propor uma reforma desse NAF, aí ele dá um jeito de convencer o Centrão, dizer, olha, vocês continuam com as suas emendas, tá? Mas olha as políticas que eu estou propondo, vou tirar do NAF. Então, seria assim meio que uma lógica de, não, o NAF ele só precisa ser relaxado. Aí eu tiro do NAF tudo que for investimento que eu demonstrar que seja bom para a economia, que seja desinflacionário. Tudo que for infraestrutura, tudo que for para melhorar transporte, para botar ferrovias no país, para melhorar porto, não entra mais no NAF, porque a gente fala, se a tua preocupação é a inflação, isso vai ser desinflacionário. Boto no NAF, tiro do NAF um programa de implementação de passe livre no país todo. Tiro do NAF porque é desinflacionário, porque o trabalhador agora não precisa pagar mais a passagem, e aí isso agora pode reduzir as pressões por reajuste salarial. Né? Super técnico o argumento. E aí depois vamos construir casa popular, né? O Minha Casa Minha Vida 2.0. Desinflacionário também. Por quê? Eu estou resolvendo o problema de déficit habitacional. Se eu tiver uma política interessante de fila, né, eu reduzo tanto a pressão por construção civil e também por aluguéis. Né? Então, eu tenho ali todo um efeito redutor de gastos muito significativos para a população. Imagina o povo vendo isso. E aí, fortalece, tira o SUS de vez no NAF, tira a política educacional. Você imagina o que seria no Brasil, Daniel? Você tem razão. As pessoas não têm ideia, talvez, do que é você não precisar pagar aluguel, você não precisar pagar transporte, você não precisar pagar escola, você não precisar pagar plano de saúde. A sua necessidade de gasto mensal vai reduzir um monte e vai sobrar dinheiro, né? Exatamente. Então, e aí o Centrão não vai poder ser contra isso. Imagina, o Centrão, o que ele quer é garantir a reeleição dele. Se ele pode dizer, olha, eu sou contra passe livre para os meus eleitores, ele está ferrado. Então o Centrão vai falar, você manteve as emendas? Então, a gente vota contigo. Falta quem? O mercado financeiro vai espernear.
Miriam Leitão, que todo mundo está achando, a esquerda agora resolveu chamar Miriam Leitão de honesta de novo, né? Miriam Leitão, na hora, vai dizer: esse governo vai acabar com o país, vai quebrar tudo, né? Todos os porta-vozes do mercado vão falar a mesma coisa. Você vai ter aí colunas do Samuel Pessoa, do Marco Lisboa, um monte de gente dizendo: olha, que absurdo. Beleza, o que eles podem fazer para provar que, de fato, o governo está quebrando o país? Imediatamente, eles sabem que eles conseguem criar um movimento de manada no mercado financeiro, né? Então, esse movimento de manada vai se refletir principalmente nos preços de títulos públicos que o Banco Central não controla. Esses preços vão cair porque as pessoas vão vender esses títulos, dizendo: o governo vai quebrar, vão vender os títulos. Mas aí, olha que fantástico, porque, a não ser que eles desistam de operar no Brasil, eles vão ter que ficar aplicados em alguma coisa que dê reais. Então, qual é a aplicação mais segura que nunca vai baixar de preço que eles têm disponível? É a aplicação Selicada, a aplicação que paga a taxa Selic, né? Então, ele pode comprar NFTs, ou ele pode, os bancos principalmente vão fazer operações compromissadas e vão manter ali suas reservas bastante líquidas guardadas, rendendo a Selic. E aí os preços dos outros títulos tá caindo, porque está todo mundo migrando para um outro título público, uma outra aplicação do mesmo devedor, mas essa eles sabem que não vai cair porque o Banco Central não deixa. Né? Só que olha o que começa a acontecer. A taxa de retorno desses outros títulos está disparando, porque o Banco Central não intervém. Então, você começa a ter uma diferença entre a Selic e essas outras aplicações cada vez maior. Aí, a não ser que o rentista seja muito idiota, e eles não são, não rasgam dinheiro, o que ele vai fazer? O preço desses títulos já caiu tanto, a taxa de juros já está tão maior que a Selic, que, está na hora de eu voltar para lá. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Se eu não aproveitar, o meu cliente me manda embora, com razão. Né? Então, em algum momento, ele tem que voltar. E aí, o que acontece? A taxa de juros mais longa volta para a direção da Selic. Isso aconteceu de maneira muito gritante na pandemia, porque na pandemia, a pandemia ela permitiu que a gente olhasse os extremos. Né? Tudo era muito extremo. Então, a primeira coisa que a pandemia provou foi o que a gente tenta falar. O governo não precisa arrumar dinheiro para gastar. Tá? Por que a pandemia provou isso? Porque antes, o tamanho dos gastos públicos sempre ficava ali parecido com os impostos, a gente não conseguia ver direito que não era imposto que financiava. Veio a pandemia e lembra, antes da pandemia, o Paulo Guedes era o maior agente do caos, dizendo que precisava aprovar uma reforma administrativa, senão o Brasil acabava. O dinheiro do Estado acabou, o Estado está quebrado. Vem a pandemia, o que ele faz? Esquece tudo isso, galera. Esquece. Não falem mais em crise fiscal, esquece tudo, não façam perguntas. Eu vou gastar, de cara ele anunciou um pacote de 200 bi para combater a pandemia. Ninguém perguntou, vem cá, Paulo Guedes, de onde vai vir esse dinheiro se você dizia que não tinha? Ninguém perguntou essa porcaria. O repórter ficou lá, 200 bi para combater a pandemia. Faz sentido. Até ontem ele estava dizendo que não tinha um centavo a mais para o governo gastar, precisava fazer uma reforma gigantesca no Estado, e agora tem 200 bi para a pandemia? Tinha. E aí, provou, nunca teve restrição. O que ele precisava? Ele precisava era suspender as regras que não deixavam o governo gastar mais. Então, o que ele fez? Pediu um decreto de estado de calamidade, e aí, com o decreto, as leis fiscais que proibiriam esses gastos adicionais foram suspensas. Aí agora ele pode gastar o que ele quiser mesmo. Aí fez um pacotão para salvar banco. Primeiro propôs aquela mixaria, né, de R$200 para a população se manter viva, a oposição conseguiu aumentar isso para 600 ali, depois uma família chegava a ganhar 1.200, mas veja só, em 2020, então, o gasto primário do Brasil aumentou disparado e os impostos encolheram. Então, o que aconteceu? A gente teve um déficit primário da ordem de 700 bilhões de reais. Isso era um número inconcebível até então. Qualquer economia
responsável, qualquer economista honesto diria, pô, se eu acreditava que o governo tinha que arrumar dinheiro para depois gastar, eu preciso rever essa crença, porque a pandemia provou que o governo gastou 700 bilhões a mais, quase R$1 trilhão a mais do que arrecadou, e isso não deu problema nenhum no mercado de títulos, nenhum. Tá? Quer dizer, aí eu vou mostrar o que acontecia de vez em quando no mercado, mas em termos de operações de financiamento, o troço funcionou como sempre funcionou antes. O governo criava moeda, essa moeda virava agora, entrava na carteira dos bancos, e os bancos aplicavam essa moeda em títulos públicos, né? E aí a diferença era absorvida pelo Banco Central. Então, o Banco Central também financiava parte desse déficit, garantindo que a Selic se mantivesse na sua... e a Selic foi para o nível histórico mais baixo, né? Ou seja, o argumento de que a Selic aumenta porque o governo está gastando demais, que maluquice. Cascata. O Roberto Campos botou a Selic real negativa. Então, os economistas, se fossem honestos, tinham dito, desculpa, gente, até hoje a gente estava errado, vamos rever tudo. Mas não. É igual você pega você é um terraplanista, aí vai num foguete, vê o planeta Terra de fora, vê que ele é realmente esférico, volta e continua dizendo que ele é plano. É o que os economistas fizeram com a pandemia. Então, isso já prova que o que a gente está falando é verdade. Mas olha a sacanagem dessas flutuações dos títulos. De vez em quando, o mercado vinha dizer, olha, o resultado fiscal está perigoso, né? Pô, será que o governo vai se manter durante a pandemia? E aí, ele conseguia convencer gente suficiente, porque ele forma movimentos de mercado, até porque o volume dos grandes investidores consegue afetar o preço e dar uma direção. Então, ele falou, está na hora de vender título público. Aí, logo em seguida, você começava a ter gente na mídia dizendo, o preço dos títulos longos começou a cair, significa que a solvência do Estado está começando a ser questionada. Né? Às vezes, não dava nem tempo do artigo sair na mídia e o juro já tinha caído de novo. Porque esse movimento é inevitável. Se a taxa Selic se mantivesse em 2, o cara é maluco de abrir mão de um rendimento muito maior e ficar recebendo 2%, que era o que a Selic estava pagando. Né? Então, rapidamente, eles voltavam e aí a taxa de juros ficava estabilizadinha. Aí eles não conseguiam sustentar o argumento mentiroso deles, não dava tempo. O mercado era mais racional do que a mentira que eles tentavam contar. Né? Então, esse é um ponto. Se o Banco Central souber agir com força, não for vendido, mantém a Selic no nível comprometido pelo Copom, as outras taxas não têm como subir durante muito tempo. Perfeito. Puxa, tá? Esse é o fato. O problema é, se o Banco Central for vendido, aí ele olha para o aumento das outras taxas e fala, o mercado está preocupado, é melhor aumentar a Selic. Aí é sacanagem. Né? Aí ele é que está aumentando a Selic para dizer que a mentira era verdade. Entendi. Isso acontece bastante. Tá? A gente tem que confiar no Banco Central para ele não fazer isso. Se ele fizer, é a grande sacanagem que ele pode fazer. Então, em termos de ataque especulativo contra títulos públicos, não precisa se preocupar se o Banco Central não for sacando. Sobra o quê? Câmbio. A gente viu recentemente, taxa de câmbio deu uma subida e ela acompanha também o mesmo discursinho. O governo vai quebrar, vamos comprar dólar, vamos embora. Mesma lógica, tá, Mal? A não ser que o cara chegue e fale, eu nunca mais vou voltar para o Brasil, ele vai ter que, em algum momento, comprar real. Não tem jeito, porque os custos dele são em reais. Tá? Então, essa ideia de vou comprar dólar e nunca mais volto só funcionaria se você achar que inviabilizou a economia brasileira como uma economia soberana. Isso eles não conseguem. Tá? E não conseguem por quê? Porque você vai e compra dólar, o dólar começa a subir. É o mesmo jogo que você está fazendo. Você compra barato achando que o preço vai aumentar. Só que quando ele aumenta muito, você começa a pensar o quê? Não é possível. Essa economia vai continuar viável. Não é possível que o dólar continue aumentando. Já chegou a 10, vai para 11? Não. Então, existe um processo natural de reverter esses ataques, porque a gente trabalha com... A gente não tem uma situação
de dependência externa tão extrema como, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem uma situação complicada, por quê? Porque quando o preço do dólar começa a aumentar, a demanda por dólar não baixa, porque a maior parte da demanda por dólar é para pagar dívida. E aí o valor contratual é o valor contratual. Se você precisa pagar 100 mil dólares, você precisa pagar 100 mil dólares. Não importa se o dólar está valendo 100 pesos, 1.000 pesos ou 1 milhão de pesos. Né? Então, na Argentina, o problema é difícil por causa do endividamento externo. A gente não tem isso. Então, o que vai acontecer? O dólar vai começar a subir, aí a gente vai falar, pô, não dá mais para comprar aquela TV de plasma. Fico puto, mas né, você vai ter um ajuste natural. Então, o choque desse ataque especulativo não tem como ser tão gigantesco quanto na Argentina. Mas a gente não gosta disso. Né? Esses ataques conseguem gerar pressões inflacionárias que são desagradáveis para quem não recebe em dólar, né? Porque o poder de compra cai. Isso pode desestabilizar um governo. Então, o que a gente pode fazer? A lógica de combater isso, a gente até conhece, porque é vender reservas na hora de... E aí, se você tiver reserva para caramba, o mercado nem te enfrenta. É o que está acontecendo na Argentina agora, tá? A Argentina não está se arrumando por conta do ajuste fiscal daquele maluco. É que a Argentina arrumou um patrocinador externo, né, um tiozão, falou, tio, me ajuda aí. E aí, quando o Trump entrou, o FMI falou, não, agora eu vou te dar uma ajuda. E aí, um pacote gigantesco de empréstimo, o mercado fala, agora eu não posso mais apostar contra o dólar, porque a Argentina vai ter acesso a dólar suficiente para segurar o preço. É só isso. Não tem nada a ver com gasto do governo, com políticas públicas, tinha a ver só com o problema cambial que o FMI consegue resolver na hora, porque tem dólar o suficiente. Eles podiam até ter um esquema melhor, uma linha de swap de moedas com o próprio Fed. Aí não tem mais jeito. Né? Eu preciso de dólar, o Fed cria dólar, eu nunca mais vou ter problema enquanto eu fizer o que o Trump manda. Né? Daniel. É que eles ainda não têm essa visão toda. Então, e para a gente? Né? A gente também não quer que o dólar suba de 5 para 7. Né? Então, isso também seria ruim. Aí, os economistas já conhecem o uso das reservas. Só que o problema de usar reserva é que a reserva não é a moeda que você cria. Reserva é um cofrinho mesmo. Então, se você começa a usar reserva muito, chega um ponto que você não consegue mais intervir no câmbio. Lembra em 98, né, que a gente tinha um compromisso de manter o câmbio fixo para proteger o real, né? E aí você tem crises financeiras que invertem os fluxos de capital no mundo, né? A crise asiática, a crise russa. Isso fez com que a gente começasse a usar reservas quase chegando no fim, e aí foi pedir ajuda para a FMI. Em 98, o Fernando Henrique mandou lá o Pedro Malan e o Gustavo Franco para pedirem de joelho para o FMI o que ele podia fazer, porque não tinha reserva. Tá? Então, usar reserva tem esse custo, mas a gente não precisa usar reserva. Porque o que o especulador que compra dólar quer? Ele quer ganhar com o preço do dólar, o aumento do preço do dólar. Ele está comprando um ativo como qualquer outro. Assim como ele fez com o título público. Vendeu quando o preço ia cair, comprou quando o preço ia subir. Né? Isso que ele faz. Então, ele compra o dólar achando que ele vai subir e aí fica com dólar. O que eu poderia fazer? Meu irmão, tu quer dólar só para ganhar dinheiro em real? Você não precisa importar, não precisa fazer nada? Não compra dólar não, pô. Compra o meu dólar brasileiro. A aplicação que eu te garanto a desvalorização do real, a valorização do dólar e mais uma merreca aí qualquer. Isso torna inviável essa especulação, porque o cara vai falar, pô, se eu comprar dólar eu ganho X. Se eu comprar essa aplicação, eu ganho a variação do dólar mais alguma coisa. Eu ganho X mais uma coisa. E aí ninguém mais compra dólar, o que acontece? O dólar não sobe. E essa aplicação passa a ser baratinha em termos distributivos. Você não precisa nem pagar nada para o cara, porque o cara comprou uma aplicação que não vai ter a valorização porque o movimento especulativo deixou de acontecer. Então, esse medo que a gente tem de usar os swaps cambiais, que é isso, né? O swap cambial é oferecer uma aplicação que compensa o que o dólar daria para o cara. Se eu ofereço isso, as pessoas acham, vou gastar muito porque o dólar vai subir, mas o dólar não vai subir. É possível que você dê uma aplicação que paga menos que a Selic para o cara. Então, tem essas ferramentas que podiam inviabilizar a especulação cambial. Daniel, querido, que aula. Adorei.
Muito, muito legal. Nós vamos encerrar agora. Estou vendo o Renato Freitas chegou aqui. Vamos continuar agora falando, voltando para os temas da política. Falamos dos temas da política econômica e da economia política com o Renato Freitas. Gostei demais da sua aula. Já vi aqui várias perspectivas para fazer recortezões, porque realmente foi uma grande aula sobre a questão da política econômica do governo Lula e das políticas econômicas de uma maneira geral. Daniel, vai voltar muito, você é um grande professor. Inveja dos seus alunos. Tem um bom professor. Deixa um abraço aí para o Renato, então. Tá bom, todo o apoio para ele, essa perseguição horrorosa que ele sofre. Obrigado.